Olá, seja muito bem-vindo! É sempre uma alegria recebê-lo aqui na ITV Brasil com o programa Mais Saúde. Mandar um salve para quem está assistindo a gente também pelo novo portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Quem está ligado no Facebook, no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Durante todo este mês, agora de outubro, o Mais Saúde abraçou a causa e também celebrou a campanha nacional Outubro Rosa, um movimento popular de prevenção ao câncer de mama. Aqui em Itatiba, o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou diversas ações com a campanha Itatiba Mais Rosa, um toque pela vida. E hoje aqui no programa, encerrando a série especial Mais Saúde, Mais Rosa também nesse mês de outubro, nós vamos conversar com a médica mastologista, ginecologista obstetra, doutora Maria Weber, sobre justamente prevenção do câncer de mama. Você que está ligado aqui na ITV, ao vivo nesta segunda-feira, pode ligar para a gente e participar do programa também. Nosso telefone você já conhece, 4524-4368. É só ligar para cá e fazer a sua pergunta. Olá, doutora Maria. Como sempre, você sabe que é um prazer enorme recebê-la aqui na TV. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de novo, né? Então, e esse ano tem um monte de comemoração legal. Parabéns, viu? Gostei muito. Obrigada. E doutora, para a gente começar o programa, o câncer de mama, a gente sabe que é o mais comum entre as mulheres. E a maioria dos casos não há uma causa específica. Há alguns fatores que estão aí associados ao aumento, não é mesmo? O risco de desenvolver essa doença? Então, como você falou, a maioria dos casos não tem um fator de risco definido, né? Então, se a gente for investigar, se a gente for chegar à raiz do problema, a gente não vai definir exatamente. Agora, a gente já tem alguns que são clássicos, né? Por exemplo, o fator genético, embora seja na minoria dos casos, a gente sabe que é um peso grande. Daí a gente tem uma outra linha que estaria no fator ambiental, relacionado à parte de exposição hormonal, alimentação, né, sedentarismo. Então, tudo isso, se a gente pensar, são 3 linhas diferentes, né? Sim, como você falou, a qualidade de vida, sedentarismo, alimentação, muitas mulheres hoje em dia já estão aí mais ligadas, mais conscientes, mas ainda falta muito para a gente ter uma qualidade de vida ótima. O que você percebe isso dentro do consultório, que as mulheres relatam para você? Não, assim, o que a gente observa é que existe uma tendência, né, no sentido de buscar uma melhor qualidade de vida, tanto na alimentação quanto no esporte, mas ainda falta muito para a gente chegar no ideal, né? E não tem como falar de câncer de mama sem falar de mudança de hábito, mudança de atitude em relação ao próprio corpo, né? Daí vem, né, o autoexame também nesse aspecto de autocuidado e autoimagem. Com certeza. Como são reconhecidos aí os sintomas, se é que existem sintomas, quando surge ali uma suspeita de um câncer de mama? Retomando a parte do autoexame, assim, um dos sintomas clássicos é a presença do nódulo, né, que facilmente pode ser identificado num autoexame e a própria paciente pode estar realizando. Aí, dentre os outros sintomas que a gente pode identificar no autoexame, então, são a saída de qualquer secreção, principalmente secreção sanguinolenta pelo mamilo, a presença de alguma retração de pele, a presença de uma mudança de cor, ou de uma pele com uma textura de laranja, que a gente fala, né? E isso são sintomas físicos clinicamente detectáveis. Aí a gente tem também os que não são clinicamente detectáveis, e aí a gente parte para os exames, né? Sim, de que forma que é diagnosticado mesmo o câncer? Porque não são somente com esses sintomas que a mulher já entra em pânico. Nossa, meu Deus, e agora? Já tenho câncer. Precisa todo de um diagnóstico, uma investigação mesmo, não é? Então, como seriam as etapas? A paciente chega, né, com esse sintoma, ela vai passar por uma triagem e vai ser feito um exame de rotina, que é a mamografia. Então, a mamografia detectando uma alteração, ou ela necessitando de um exame complementar, como ultrassom, a ressonância, a gente vai para a segunda etapa, que seria a biópsia, né? Aí a biópsia vai chegar no padrão ouro e vai falar para a gente se é ou não. Então aí a gente chega ao final da nossa escala, né, de diagnóstico. Sim, claro que durante o programa aqui a gente vai falar sobre as novidades de tratamento, sobre o tratamento específico,
Mas você, doutora, como que é a reação, infelizmente, das mulheres? Porque você, como médica, tem que dar a notícia. Olha, existe ali um nódulo, existe um tumor. Hoje em dia, continua falando a palavra câncer mesmo, porque somente a palavra já dá um gelo no estômago e isso parece que acaba com tudo. A casa cai realmente. A casa cai mesmo, porque a gente lida com o medo da morte, né? A morte, ela traz uma série de questões para a gente, né, como ser humano. Claro. E lida com uma questão da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de controlar, né, coisas que estão fora do nosso controle, como é o caso do câncer, né? Sim. O emocional nesse momento tem que entrar junto, provavelmente uma série de profissionais entram para dar um suporte emocional para a mulher e para a família também. É um trabalho de equipe, então a maioria das instituições que já cuidam faz muito tempo do câncer de mama, eles têm, além do suporte psicológico, nutricional, uma terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, né? Então, não basta só dar o diagnóstico, né? Você tem que fornecer toda a estrutura de apoio para continuar na investigação, né? Com certeza. Bem, o programa agora vai para um rápido intervalo e você não sai daí não, que o Mais Saúde volta dentro de instantes. Volta com o programa Mais Saúde, encerrando com este programa a série especial dos programas para celebrar a campanha Itatiba Mais Rosa, um toque pela vida. Hoje, então, falando sobre prevenção do câncer de mama e também sobre as novidades da medicina para o tratamento. Nossa convidada é a médica doutora Maria Weber. Doutora Maria, falando agora então sobre as novidades da medicina, quais são os progressos nesta área para a prevenção, tratamento também do câncer de mama? Isso é o que a gente mais gosta de falar. Então, vamos falar de exame, né? Então, esse ano a gente teve um desenvolvimento de uma mamografia, que a gente fala mamografia com contraste, que talvez venha criar uma alternativa para a ressonância, que é um exame muito caro. E eu acredito que vai abrir várias portas, assim, para a gente melhorar no diagnóstico. E também fortalecer a gente chama de quimioprofilaxia, que é a prevenção com o uso de medicamento. E aí, nessa linha, a gente tem nosso carro-chefe é o tamoxifeno, que está indicado em algumas situações de prevenção mesmo, sem o diagnóstico, quando tem um risco elevado. A gente usa alguns cálculos, algumas tabelas para definir esse risco. Esse é um tipo de medicamento? É um medicamento que é usado já para quem tem diagnóstico e também já há algum tempo, já bem estabelecido nos Estados Unidos. Agora, a gente também no Brasil já tem faz tempo, mas para a quimioprofilaxia está cada vez mais certo que o tamoxifeno é uma das melhores armas que a gente tem para prevenção. Sim, e com relação ao tratamento específico, como é a vida da mulher depois que ela começa a fazer o tratamento, doutora? O tratamento, né, ele pode ser ou conservador, né, que a gente chama do quadrante, setor, ou um tratamento que seria um tratamento tradicional, mais radical, que é a mastectomia, e envolve questões de autoimagem, né? Então, mais uma vez, a gente volta para a questão do corpo, do autoexame, de tudo isso. Sim, falando do autoexame, as mulheres têm dúvidas muitas vezes. Mas como que eu devo fazer? Tem um período específico após a menstruação, antes? O que você poderia dar umas dicas aí pra gente? Então, você falou bem. Então, o autoexame, todas as mulheres têm que fazer. Então, agora, não existe uma idade limite. Então, você menstruou, começa a fazer o autoexame, né? Então, o ideal é depois da menstruação, né? Que você entra numa fase do ciclo, que a mama entra também num estágio que é mais fácil de detectar os nódulos. Sim, e é claro que como qualquer tipo de doença, o câncer de mama não é diferente. Quanto antes for diagnosticado, a gente pode até falar aí em cura do câncer? Já, dá para falar em cura, né? Eu tenho muitas pacientes que estão curadas. O que a gente fala de cura? É de passar os 5 anos e estar livre da doença, né? Isso é uma cura? É uma cura, né? Porque a longo prazo a gente pode acompanhar em quase 90% dos casos com a resposta ideal. Principalmente para o estágio 1 que a gente fala, né? Sim. Que é quando é o tumor pequeno, sem metástase. Então, tem cura sim. Sim, você comentou dos fatores de risco, que existe aí um fator genético. Isso é de primeiro grau. Se por acaso a minha mãe teve o câncer de mama, opa, peraí, deixa eu me preocupar, me cuidar um pouco mais, que a minha chance é maior. Ou se uma tia tiver, uma irmã, como é que fica isso? Um parente de primeiro grau tem um peso maior, mas
parentes mais distantes também. Quando a gente vai fazer um cálculo genético, a gente usa a família toda, né? Porque alguns genes, eles são silenciosos em algumas gerações e acabam se expressando nas outras gerações. Então, vale a pena pegar a história familiar inteira para fazer esse cálculo. Sim. Muitos mitos também estão relacionados a essa área. Por exemplo, a pílula anticoncepcional. Tem gente que fala que a pílula, se tomar durante muito tempo, ela pode causar câncer. Outros médicos falam que não. O que você tem a dizer sobre isso? Não, se a gente pegar uma população que não toma, uma população que toma anticoncepcional, a que toma anticoncepcional vai ter mais risco. Isso já é definido. Já é um estudo que foi feito. É claro que não é um risco assim 10 vezes maior, né, 7 vezes maior, como de alguns outros casos que a gente tem, mas é um risco aumentado, principalmente se você pegar aquelas que já têm história familiar, que já têm risco associado. Sim, e as mulheres também comentam que quem não tem filho, a mulher que não teve filho, não amamentou, também tem um risco maior de desenvolver a doença. Isso é uma verdade? Isso é verdade. Então, o que a gente fala que são alguns clássicos, né? Que podem proteger. Então, ter filho antes dos 30, amamentar, não usar anticoncepcional. Então, a idade da primeira menstruação, isso é importante. A idade da menopausa entra também no cálculo. E toda a história familiar. Sim. Existe uma idade específica, vamos falar assim, de uma idade ideal, que a menina deve menstruar e quando deve entrar a menopausa? Vamos pensar no ideal, o que seria? Não é a idade em si, mas é o tempo de ciclo, né? Então, se você entra com 12 e para com 45, você teria um tempo de 33 anos, né? Agora, se você entra com 11 e para com 55, é muito mais exposição ao hormônio, né? Sim, e aí então, o risco é maior? O risco seria. Entendi, muito bem. E agora o Mais Saúde vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho e continuaremos falando sobre prevenção do câncer de mama. Você não sai daí não que a gente volta. Vamos então com Mais Saúde falando hoje sobre câncer de mama. E doutora Mari Weber, a partir de que idade as mulheres devem iniciar, fazer a primeira mamografia? Então, pelos critérios da Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, exame anual. Esse exame, quando a gente fala de anual, é como o Papa Nicolau que a mulher tem que fazer. Mas a mamografia, parece que as mulheres têm um pouco mais de medo e deixam um pouco de lado. Você percebe isso? Sim, porque um exame um pouco doloroso, né? Porque existe o medo de descobrir alguma coisa, existe também uma certa acomodação com os cuidados de saúde. Então, não tem idade para começar. Eu sei que tem muita gente que está com 60, 65 anos que nunca fez, assim, não é porque nunca fez que não pode fazer agora, né? Inclusive tem muitos casos diagnosticados que o primeiro exame, né, partindo de uma campanha como a que a gente fez, foi detectado um nódulo pequeno, e a partir daí foi possível oferecer um melhor tratamento. E hoje, depois de 5 anos, dizer que está curada, né, a paciente. Sim, com certeza. Existe muito aquela frase que é comum, quem procura acha. Então eu não vou nem fazer o exame. Tem mulheres que não fazem a mamografia, não faz o Papa Nicolau e vai deixando. E de repente, quando começa uma dorzinha, vai ver daí, o problema já virou uma bola de neve. Por isso que a gente fala tanto, essa campanha vem para chamar realmente a atenção das mulheres, né? Não vamos aí deixar de lado, tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde, tem que observar seu corpo, né? O corpo sempre sinaliza quando alguma coisa está errada, né? Então a chance é sempre da gente estar tendo o nosso melhor, né? Com certeza, a gente fala do exame de mamografia. Semana passada nós entrevistamos também a médica falando sobre isso. Isso, exatamente. Ótimo. E ela falou, as mulheres realmente têm um pouco de medo, porque dói muito. Mas eu comentei com ela, é melhor uma dorzinha ali, suportável, que é rápida, do que passar a vida sem fazer o exame e de repente receber uma notícia mais dolorosa, não é? Sim, mas na minha família mesmo, minha avó, ela falava, não, eu prefiro fazer ressonância ou ultrassom do que fazer mamografia. Olha só. Eu falava, vó, mas é um exame importante, tudo. Mas assim, aos pouquinhos, é um trabalho de formiga, né? Com certeza. Cabe também às mulheres mais jovens incentivar as mães, incentivar as vós. Você deve falar isso para os seus pacientes? Eu falo sempre. E a gente tem essa capacidade de mudar. Às vezes
Fala um dia, fala outro, insiste. Aí, quando a gente vê, a gente consegue, hoje, a cobertura no nosso município é uma cobertura grande de mamografia, né? Se a gente comparar com o restante das outras cidades do país. Com certeza. Então, começou desse jeito, né? Sim, e dentro de casa é que nós temos o exemplo de tudo também. Como você falou da qualidade de vida, hoje em dia a nossa alimentação, por ser uma vida corrida e sai, entra e tudo, ai não dá tempo, tô correndo, tô com pressa, vai lá e pega um fast food, uma comida muito rápida. A nossa alimentação ela é fundamental para a nossa saúde, não é, doutora? O alimento é o remédio de quase tudo. Então, eu sou muito insistente nisso, assim, até às vezes rigorosa. Não tem como você ter uma saúde integral sem cuidar de alimentação. E com isso a gente consegue evitar também, né, o câncer. Sim, tem alguns alimentos que você fala para seus pacientes, olha, não coma isso, não beba aquilo, aproveita e conta pra gente. Não, então, esse ano saiu um estudo grande falando que não existe dose segura de álcool para diminuir o câncer de mama. Então, assim, eu vou tomar um pouquinho, vou tomar 2 chopes. Não existe dose segura. Então, pensando em termos de risco, o álcool ele aumenta a incidência de câncer de mama. Então, outros alimentos, né? Se a gente pensar que a maioria das carnes, os animais são tratados com hormônio, então também a gente teria esse risco, né? Não que precise parar de comer carne, mas tentar pegar na fonte, né, no produtor direto. E também agrotóxicos, né? Os alimentos orgânicos são fundamentais também. Com certeza. E as bebidas também, além do álcool, que a gente realmente deve evitar, tem os refrigerantes, que é pura química aquilo, não é? Refrigerante é clássico, né? A gente vai sempre falar disso porque é o açúcar que está envolvido, são aditivos, uma série de coisas, né? E a gente fala da bebida, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem gente que não consegue tomar água. Perguntou, você toma água? Toma bastante água? Eu não sei, eu não consigo tomar. E de repente toma ali 1 litro de refrigerante e consegue. A gente tem que refletir muito bem sobre isso e ter a consciência. Aquela frase, nós somos o que nós comemos e o que nós ingerimos também, tudo. O seu corpo é seu templo, né? Então, exatamente. O que você escolhe faz parte do final, assim, desse percurso. Muito bem. Mais Saúde agora vai para mais um intervalo rapidinho e nós voltamos para fazer o fechamento do programa de hoje. Não sai daí não. Voltamos então para a última parte do Mais Saúde. Quem mandou uma mensagem aqui para a gente foi a Bernadette, lá do bairro Alto de Fátima. Obrigada de ter ligado, Bernadette. Ela está parabenizando o nosso programa, doutora, e queria fazer uma pergunta também. Ela quer saber se há menos riscos de desenvolver o câncer de mama durante a menopausa. Não, mais risco, porque o risco aumenta com o passar da idade. E isso é característica de todos os tipos de câncer, né? O de mama não seria diferente. Ok. E agora, para finalizar, gostaria aí das suas dicas para quem está nos assistindo, as mulheres principalmente que estão nos assistindo, os homens para incentivar a mulher que está ali do lado deles, para fazer realmente o autoexame, mamografia, ter uma qualidade de vida melhor. Sim, os homens não estão isentos do câncer de mama, então é bom que se saiba. Então, vamos aproveitar o Outubro Rosa, né? Vamos fazer um mutirão, todo mundo fazer exame, né? Quem sabe essa corrente vai trazer um grande resultado, assim, daqui a 5, 10 anos, né? Então, eu acredito que nada é por acaso. Então, se essa mensagem está chegando até você agora, é porque talvez seja o momento da gente buscar nosso corpo, buscar a mensagem que a gente precisa passar adiante. Então, tome a oportunidade, vá até a rede, até o CAISM, vá até seu ginecologista e peça o exame. Fala assim, eu quero fazer meu exame de clínico, eu quero fazer a mamografia. E a partir daí, talvez os medos acabem, né? Porque a gente não vai conseguir controlar quem vai ter ou não. A gente pode prevenir, né? Tem o tamoxifeno, tem os exames, tem atividade física, alimentação. Mas aí, além disso, o que a gente pode fazer é assumir nosso papel nisso e fazer o exame. Tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Dentro da sua área médica, tem 1 milhão de coisas para a gente falar. Claro que você está convidada para voltar aqui no Mais Saúde. Muito obrigada. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde tem as suas reapresentações durante toda a semana aqui na ITV Brasil.
Vai também estar, o programa vai estar disponível também no portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Nós vamos postar lá no Facebook, vai ficar no YouTube, então você pode acompanhar toda a nossa programação, ok? A gente se vê, não na semana que vem, porque é feriado, dia 2, feriadão, segunda-feira, a gente vai reprisar um programa, então voltamos na próxima, que já é novembro, um mês muito especial, que é o meu aniversário, um mês que eu adoro. A gente se vê em novembro, então. Até lá, tchau, tchau.